O doutor Álvaro traz para a gente as últimas novidades envolvendo vacinas, antiviral, da monkeypox, né, aquela varíola dos primatas. Em primeiro lugar, antes do doutor Álvaro falar, eu faço questão de sempre ressaltar que os macacos não têm nada a ver com isso. Então, infelizmente, de novo, a gente já viu isso num passado nem tão distante assim, né? O pessoal sai por aí matando o macaco, coitado. O macaco não tem absolutamente nada a ver com a transmissão dessa doença. Mas conta para a gente, doutor, o que tem de novidade, o que tem de, principalmente, solução para essa doença. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão, bom dia para Carla, para os nossos amados ouvintes. Você sabe que o reservatório da monkeypox realmente não é um macaco, né? Como a gente fez na febre amarela aqui no Brasil, que costumava matar os primatas. Na verdade, na febre amarela, os macacos são fundamentais, porque eles sinalizam que a epidemia está circulando naquela área geográfica. E para monkeypox, eles acham, Barão, que os reservatórios possam ser esquilos, alguns ratos, animais silvestres. Não está muito bem definido qual é o reservatório definitivo aí da monkeypox. Assim também como não está definido o cronograma global de vacinas para essa doença. O grande problema, ouvintes, é que nós temos só um fabricante mundial dessa vacina para monkeypox, lá na Noruega, Dinamarca. Então a gente fica refém aí de uma falta de celeridade. A vacina é importante para conter o surto, né? A gente está vendo que países do mundo que já começaram a cobertura vacinal já estão em uma situação melhor, né? A curva está começando a chegar numa fase de platô, com tendência à queda, o fato que a gente não está vendo aqui no nosso país, né? E também no dia a dia a gente está começando a ver, com o aumento de casos, o Brasil é o terceiro país do mundo em casos de monkeypox. Os dados até de ontem lá, que reportam a quantidade global de casos dessa doença. Vendo forma grave também em alguns casos, e para isso tem um antiviral, né, que a gente também gostaria que tivesse uma velocidade maior de chegada, mais rápida aqui no nosso país, né. Também é um problema não só do Brasil, mas do mundo inteiro ter a disponibilização desse tratamento, e assim como uma vacina que comece a chegar, né. Há uma promessa no Ministério da Saúde para que chegue um primeiro lote agora em setembro, que vai ser destinado inicialmente para os profissionais de saúde, e um segundo lote em novembro, mas mesmo assim é uma quantidade bastante pequena de doses para um universo de pessoas potencialmente candidatas a tomar essa vacina. Pois é, as notícias, né, que o doutor está dizendo, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e a Alemanha, né, se tornando o terceiro país com mais casos da monkeypox no mundo. E aí, doutor Álvaro, a gente se acostumou no período da pandemia a acompanhar ali todos os processos, os procedimentos da Anvisa, né? E aí, vai dar para importar esses insumos, esses remédios, enfim, essas vacinas, mesmo sem a aprovação aqui no Brasil? Isso é importante, cara. A gente teve essa história na Covid também. Com a monkeypox existe um antiviral, uma droga chamada tecovirimat. A droga foi estudada in vitro, foi estudada a segurança, tem voluntários sadios, não foi estudada especificamente nesse vírus da monkeypox. Mas o Brasil, né, até recentemente no final de semana, na sexta-feira, anunciou aí que vai dispensar que a gente faça todos aqueles trâmites, uma aprovação emergencial, para que essa droga realmente precisa ser utilizada. Tem caso, que é importante a gente lembrar, de pessoas que têm alteração visual, até perda visual, por uma retinite, uma ceratite importante com a monkeypox. Então, se eu não dou essa medicação rapidamente, eu tenho uma chance de perda visual total para alguns pacientes. A minoria dos pacientes faz esse quadro ocular com a monkeypox. Então tem um cenário de prescrição sim, é importante que a gente consiga apressar essa chegada da medicação para que a gente não tenha esses quadros de tanta gravidade que a gente não pode fazer absolutamente nada para evitar a progressão de doença. Doutor, essa doença, a gente está agora se acostumando com o coronavírus, né, que já virou praticamente, não vou falar uma gripe, mas está no dia a dia, né? As pessoas já estão acostumadas que mais hora, menos hora, tem que tomar uma outra vacina, atualizando ali a questão viral, como acontece realmente com outras doenças, né? No caso desta, né, da monkeypox, da varíola dos primatas, né, qual deve ser o futuro, né? Então, uma vacina já resolve, vai ter que tomar uma vacina de tempos em tempos, daqui a pouco vai desaparecer, como outras doenças já desapareceram. Dá para imaginar o que vai acontecer, doutor?
Dá para a gente fazer uma projeção, Barão. Tomando vacina com regime de 2 doses, a proteção é quase que definitiva, né? Os vírus de DNA são diferentes dos vírus de RNA, eles fazem menos mutação, né? Então, o potencial é que você possa ter casos, é um desafio vacinar o mundo inteiro, né? Ter uma cobertura global, talvez a gente tenha com imunização se ampliando a diminuição maciça de casos, e um vírus que fique endêmico, né, como é na África, né, ele fica endêmico fora dessas áreas mais clássicas, relacionado a alguns mecanismos de transmissão, circulando em algumas populações que têm maior vulnerabilidade. A gente está vendo que a monkeypox tem uma característica muito forte de transmissão durante a atividade sexual, então tudo vai depender da nossa velocidade de imunizar, né, e contamos aí com essa situação do vírus que ele tem menos potencial de mutação, então geralmente a imunidade é duradoura, você pega lá a monkeypox, muito provavelmente você não vai pegar novamente, assim como as pessoas que foram vacinadas têm uma proteção a priori durante muitos anos, talvez para o resto da vida se elas forem imunizadas, então depende da velocidade global de acesso a essas vacinas, né? Aproveitar que o Barão citou a gripe, ô doutor Álvaro, eu tava gripada, até falei pro Barão hoje na abertura do jornal que eu não ia abraçar o Barão, né? Tô usando a máscara na redação ali, e tem bastante gente se queixando agora de sintomas respiratórios, mas é uma coisa mais leve e a tal da gripe mesmo. Tá pegando agora, é inverno, né? É normal isso? Pois é, cara, só foi mudar o tempo. Vocês perceberam que a gente teve uma mudança de temperatura nas últimas semanas, né? Sim. E aí, os últimos dias, na verdade, aí isso torna mais propício o ambiente para transmissão de vírus respiratórios. Aí não é só o vírus da Covid, né, o SARS-CoV-2, mas influenza, parainfluenza, adenovírus. E esses vírus são facilmente transmissíveis em ambiente mais fechado. A gente agora flexibilizou, tirou máscara. A gente está voltando para uma situação que a gente já viu em qualquer inverno antes da Covid, né? Quando fica frio, as pessoas ficam aglomeradas, as pessoas não estão utilizando máscara, a gente pode pegar vírus respiratório. Agora, muito bem incorporado, Carlos, o seu hábito, agora que a gente não tinha antes, quando a gente está doente com alguma doença respiratória, para proteção de outras pessoas, a gente utiliza máscara. Então, isso é algo que vai ficar da Covid, né? Talvez, está doente, está gripado, você não fez o teste, ou pode ser qualquer vírus respiratório, utilize a máscara para proteger as pessoas que estão à sua volta. Esse é um legado que vai ficar da Covid-19. Muito bem, muito bem. Doutor Álvaro volta na próxima semana conversando com a gente, espero sem ninguém espirrar pelo caminho, viu, doutor? Um grande abraço, até a próxima. Abraço, Barão, Carla, ótima semana para os ouvintes.